muito obrigado por ter aceitado o convite, Leandro. É um prazer imenso estar Imagina, podendo meu falar amigo. contigo. Prazer imenso é meu por ter esse privilégio aqui de estar com você. A modéstia à parte aí, você é um irmão para mim, saudades de ti, né? Apesar da distância e da correria aí, a gente tem que marcar para tomar um café pessoalmente. Vou pensar no seu caso, estou brincando. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer estar com você. Como sempre, a gente tem que rir um pouco, se divertir, falar um pouco da vida dos outros, é importante, é saudável. Eu sempre digo, o pessoal fica, nossa. Não, gente, saúde mental é isso aí. Tem que falar da vida dos outros, tem que falar das coisas, vamos em frente. Vamos falar de Mas coisas sim, muito boas. obrigado. Agora, falando sério, muito obrigado pelo convite, por falar um tema tão importante, por confiar no meu trabalho para isso, e a gente vai conversar aí sobre esse tema e quem sabe ajudar muitas pessoas que precisam dessa orientação, né? Show de bola, com certeza. Saúde mental é um tema que não dá para brincar. A gente brinca, claro, para ser um infotreinamento, né? Que é a informação Sim. com entretenimento, para não ficar aquele clima pesado, clima chato. Você já me conhece, Uhum. eu acho que ainda tem o contato salvo meu como o Jonatas Palhaço aí, né? Tem, e não adianta. Toda vez que eu olho para você, eu só lembro de palhaço. Ai, ai. Mas quem me conhece sabe que eu sou bem brincalhão esse é meu lema de vida, é fazer os outros rirem, é dar risada. Claro que quando é para abordar temas sérios, a gente tem que saber o momento de brincar, o momento de falar sério, mas é quebrar o gelo, quebrar tabu, quebrar... Porque de sério já basta a vida, né? Isso é verdade. Então, a gente tem que rir. Então tá, o pessoal tá chegando, já são 9h12. O que você acha? Vamos bater um papo e esperar o pessoal entrar mais um pouco? Será que 9h15 a gente começa? será que esse filtro aqui ficou bom para mim? Acho que ficou, Ah, né? A moda da harmonização facial. Vamos lá, agora isso fica legal. demonização facial. Ô, trem feio. Já vamos começar, tá, pessoal? Só esperar mais uns 2 minutinhos aí pro pessoal entrar, se Vamos, vai mandando acomodar. um convite aí pra galera, vai mandando no Né? direct, eu já mandei pra uma galera aqui. Vamos movimentar isso aí, meu povo. A gente vai conversar Já sobre um assunto compartilha aí, vamos seríssimo. compartilhando aí. Vamos Saúde compartilhando, mental em compartilhando, tempos pessoal. de home office, né? É um tema muito importante. Com certeza. Ah, vivemos aí momentos complicados aí por causa do isolamento, mas agora voltando já às atividades normais, muitas empresas ainda adotam o híbrido, né? Então, Uhum. muita gente está indo só alguns dias para a empresa e a maioria deles fica em casa. Então, tem que cuidar aí da saúde mental e a gente vai abordar esse tema aí hoje, para facilitar a vida Perfeito. da galera. Show de bola. Acho que podemos começar. Vamos iniciar. Vamos lá. Leandro, para quem não te conhece, se apresente, por gentileza. Fala um pouquinho da tua história, tua trajetória. Fica à vontade aí. Tá em casa. Então, eu me chamo Leandro Salles, como vocês viram lá no anúncio, sou psicoterapeuta, psicanalista clínico. Atualmente eu trabalho, né, com a psicoterapia. Já há 6 anos faço atendimento clínico, 10 anos faço trabalho de desenvolvimento de pessoas, mais há 6 anos eu me dedico a atender na área clínica exclusivamente. Né? Hoje, além da psicanálise clínica, eu tenho outras formações, né? Então, tenho formações na terapia integral sistêmica, na hipnose clínica, na terapia cognitivo-comportamental, constelação familiar, né? Faço todo esse aparato aí de formações para que a gente consiga cada vez mais agregar conhecimento e ajudar de forma assertiva os nossos pacientes que nos procuram. Então, atualmente, meu trabalho é virtual, né? Então, meu consultório virtual hoje eu tenho em torno de 50 pacientes aí por semana de atendimento, né? É uma semana puxada, em torno de 10 pessoas por dia, mas amo o que faço, apaixonado pela minha profissão e sempre em busca aí de constante evolução. Atualmente, graduando em filosofia, bacharelado em filosofia, pós-graduando na psicologia fenomenológica, existencialista e fenomenológica, né? Então, estudando sempre
me qualificando sempre para que não só eu dê o melhor de mim no meu trabalho, né, como um propósito de existir para as pessoas que me procuram, mas também como algo que faz sentido para mim, que dá sentido, razão aí para minha existência nessa terra. É isso. Cara, é uma máquina. O cara não para, sempre trabalhando, sempre se especializando. Mas é isso aí, né? Enquanto tivermos disposição, tivermos saúde para correr atrás e estar podendo Vamos se em frente. especializar para promover o melhor para as E outras pessoas, né? ó, tem um amigo meu, terapeuta aqui que tá me vendo, né? O Brian. Brian tá lá na Argentina. Um beijo no seu coração. O Brian fez aniversário essa semana. Feliz aniversário, querido. Obrigado aí pela sua participação. Viu? Parabéns, Brian. Felicidades. Muita saúde aí, muito sucesso. Bacana, bacana. Pessoal, já vai compartilhando aí, pessoal que está na live. Compartilha com seus contatos aí. Vamos chamar o pessoal, porque o tema é importante e eu creio que vai ser muito agregador para todos aí. Boa noite, Vivi. Obrigado pela participação aí, minha vizinha do loteamento aí. Muito obrigado. Então, Leandro, como eu comentei contigo em off, e até você comentou nos seus stories quando estava chamando o pessoal para essa live, eu passei por um momento bem difícil, que eu entrei em depressão, né? Podemos dizer assim. Uhum. Não foi uma depressão profunda, mas foi uma depressão. Final de 2021 e começo de 2022. A minha esposa chegava do trabalho e eu trabalhando em home office, né? Já eram 2 anos já, por conta da pandemia, do isolamento social ali que teve, trabalhando em home office. E eu não via a hora de chegar o final de semana, e quando minha esposa chegava, eu abraçava ela, eu chorava. Ela perguntava para mim o que aconteceu, o que estava acontecendo, eu não sabia dizer o que era, simplesmente chorava, e era um alívio quando eu tinha esse contato social com ela, né? O trabalho faz parte, né? Ela infelizmente não pôde ficar no home office, o trabalho dela ela trabalha em área têxtil, né? Então tinha que se deslocar para o trabalho. E quando eu vi ela era o meu alívio, né? Então, esse contato social, esse contato humano é de suma importância, né? Até não sei o nome da pessoa, tá? O Ubuntu ali. Ah, é o Jorge. É o Oi, Jorge. Jorginho. O Jorge falou que híbrido é vida, eu concordo. Né? Tem os benefícios aí do home office e também os benefícios de estar em contato com os colegas de trabalho, isso é muito importante. Mas assim, voltando um pouquinho atrás, desde muito novo, o pessoal via que eu era nerd, né? Que eu era da área geek aí e que eu tinha um futuro brilhante na área da tecnologia da informação. Fiz o Enem na época do ensino médio e tal, e tirei uma boa nota, me inscrevi no ProUni, me inscrevi para sistemas de informação, mandei os documentos lá para a faculdade, mas não fechou turma. E ali eu, desisti, eu disse, não era para ser, não era para ser. 10 anos depois, minha prima compartilhou comigo um link de bolsa de estudo do Entra 21. Foi o processo seletivo que eu participei para conseguir a bolsa de estudo. Daí eu fiz o curso de desenvolvimento de software em C Sharp. E ali fui galgando o meu lugar ao sol na área de tecnologia da informação. E fui experienciando. E fui selecionado para trabalhar. Trabalhei numa grande companhia, uma multinacional, por um bom tempo. Mas eu via que não era aquilo que eu queria, sabe, Leandro? E essa tristeza de não saber o que era. Na verdade, no fundo, eu imaginava o que era, mas não queria admitir. Porque quando a gente está num patamar mais elevado, num bom cargo, numa companhia multinacional, onde tem uma carreira de trabalho, né? Uma trilha de carreira bem estruturada, a gente sabe que tem potencial para avançar, a gente fica meio assim, né? Se eu sair agora, eu vou acabar com tudo, né? Então foi onde a terapia me ajudou muito, sabe? As consultas com um psicoterapeuta, fazendo terapia cognitiva comportamental, foi o que me deu uma luz para me conhecer, para identificar quais eram o que estava de errado dentro de mim, né? Então, eu acho que é de suma
importância, primeiro, a gente se autoconhecer, né? A gente conhecer os nossos limites, a gente conhecer os nossos gostos, né? Não ir muito pelo que os outros falam. Ainda eu dou graças a Deus que foi um tempo curto, né? Tantas pessoas que passam, às vezes, décadas, não se permitem, ou às vezes as condições não permitem a pessoa abortar aquela trajetória, né? Da forma que eu abortei. Então, ali com o psicoterapeuta, né, dando meu relato aqui para vocês, pude identificar que eu não estava mais feliz no meu trabalho, no meu ambiente de trabalho, com aquilo que eu estava fazendo. Hoje estou como ator, locutor, como o Leandro compartilhou aí com vocês nos stories, quem vê através dos stories dele. Mas eu sei que não é o dinheiro, não é a tua profissão não te define, isso não pode te definir, né? Você tem que se conhecer e identificar qual é o teu propósito de vida, o que te faz feliz, né? O que te faz mais feliz, né? Porque o trabalho a gente não pode depender das condições para ser feliz, tem que ser uma escolha, né? É uma decisão ser feliz. Eu sou feliz independente de, apesar de, né? E então, com o apoio da minha esposa, com o apoio do profissional, né, psicoterapeuta, com o apoio de amigos, e também a equipe, né? A equipe, nossa, não tem palavras para agradecer. Com o meu gestor, o diretor da torre que eu fazia parte lá na empresa que eu trabalhava, eles super entenderam e fizeram o possível para mim ser desligado da melhor forma possível, né? Então, e aí eu fui procurar fazer aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu amo fazer, que é arte, né? Que é atuar, que é trabalhar com a voz, né? Ser um profissional da voz e através desse trabalho tá conectando pessoas, né? Através da comunicação. E cá estamos nós, nesse breve resumo aí, conectando aí a muitas pessoas e esse profissional aí, sem palavras, né? Para descrever o Leandro Salles, né? Esse profissional aí é meu irmão, eu sou irmão do coração, né? Eu sou sujeito de falar que esse cara aí representa para mim. Só tenho a agradecer. Gratidão, meu querido. Fico feliz por você ter vencido isso, não só no fato de você ter vencido a depressão, mas também ter quebrado muitos paradigmas, né? Porque as pessoas ainda enxergam hoje o tratamento da saúde mental, a busca de profissionais qualificados para cuidarem da saúde mental, como algo assim, não é necessário, muito preconceito ainda. Então, vou fazer o quê? Procurar médico de maluco? Você vai fazer terapia? Eu tô louco. Não, depressão é frescura, né? No caso das pessoas que são religiosas, já devem ter ouvido a frase: depressão você tem que orar mais, tem que jejuar mais, isso é falta de Deus. E a gente sabe que não, né? É um processo muito complicado. Pelo que você me falou, a sua depressão talvez poderia estar bem associada à síndrome de burnout, né? Então, que a gente fala que é o esgotamento físico e mental, a gente chega no limite e é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Então, como falou ali a Vera, terapia é luxo. Concordo, terapia hoje é uma coisa finíssima. Eu sempre digo, se um amigo entra na minha vida e fala que está fazendo terapia, você tem 5 pontos à frente comigo, que eu sei que a gente não vai se estressar muito. O autoconhecimento fornece isso para a gente. Mas, assim, que bom que você conseguiu fazer isso, quebrar, romper com todos esses bloqueios e barreiras e procurar ajuda e conseguir se curar. Isso é muito importante. É verdade. É um tabu muito grande, né? É que nem você falou, você foi muito feliz nas suas palavras. Ah, porque é médico de doido, porque você tá louco, isso, né? Então, são muitos paradigmas que têm que ser quebrados e eu acho que essa live, se mudar a mentalidade de uma pessoa, já valeu todo o esforço, valeu toda a pena a divulgação. Com toda certeza. Então, não é médico de louco, é necessário, se você pode, faça, procure o profissional. Claro que eu vou indicar o Leandro Salles para todos vocês que estão aqui. Médico, hein? Só para esclarecer, psicoterapeuta, mas quando você for procurar um médico psiquiatra, e para com esse negócio de achar que psiquiatra é médico de doido. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem problema no coração, geralmente a gente busca quem? Não é o cardiologista?
A gente, quando Claro, tem problema no estômago, não tem que buscar o gastroenterologista? claro. Quando você tem problema de saúde mental, problemas emocionais, o cérebro fica adoecido, precisamos buscar o psiquiatra. Ele é o médico adequado para isso. Então, não tenha preconceito com isso. O psiquiatra não é médico de doido. A medicação que a gente toma, muitas vezes, ela é necessária. E não é medicação para ficar dopado, eu vou ficar bobado. Nada disso existe. Isso tudo é preconceito. Isso tudo é falácia, é paradigma. Então, não acredite naquilo que você ouve. Procure ajuda. Exatamente. Show de bola. Depressão e ansiedade, né? Um tópico que eu gostaria que a gente abordasse aqui, Leandro, para falar com as pessoas. O que eu entendo de depressão e ansiedade, me corrija se eu estiver errado. Depressão é a pessoa que tem excesso de passado e ansiedade é a pessoa que tem excesso de futuro. E aí, às vezes, esses dois extremos, mais ou menos? Mais ou menos, mais ou menos. A gente ouve muito se falar dessas questões, né? Então, principalmente assim pelos profissionais coaches que tem aí no mercado, você está com excesso de passado. Não, não necessariamente. Às vezes o humor deprimido, ele está muito relacionado a uma determinada situação que está acontecendo no presente da pessoa, né? Então, às vezes a pessoa está num nível de esgotamento mental tão grande que o que acontece com aquilo? Aquilo faz com que o cérebro tenha uma reação química, né? Ou deixe de ter uma reação química, que é o que? A falta de serotonina no cérebro, a falta de dopamina no cérebro, começa a se cair neurotransmissores, e isso tudo faz com que a pessoa tenha esse humor deprimido, mas tudo tem uma causa, né? Então, tipo, vamos dar um exemplo, uma pessoa que é extremamente ansiosa, que vive preocupada excessivamente com as coisas, que vive antecipando, catastrofizando coisas, tentando adivinhar coisas, essa pessoa, se não tratada de forma adequada, ela pode vir a desenvolver depressão. Porque o que vai acontecer? A pessoa está num turbilhão emocional tão grande, ela está dentro de um processo neurobiológico tão profundo, que isso pode desenvolver, desencadear na vida dela futuramente a depressão. O cérebro pode simplesmente começar a cair na produtividade desses hormônios, que são importantes, o nível de adrenalina e de cortisol sobe muito e a pessoa começa a sentir isso no seu organismo, ela começa a ficar cabisbaixa, ela começa a ter uma série de sintomas, é onde a gente fala que ela está entrando no processo depressivo. Então, o processo depressivo ele tem diversos, né? Se a gente parar para analisar, existem diversas causas. As mais conhecidas hoje, a gente pode dizer aí que talvez conflitos emocionais, traumas do passado, sim, pode gerar depressão na pessoa. Condições que a gente fala que são as condições ali, onde a pessoa traz a predisposição genética para isso, onde tem caso de outras pessoas depressivas na família. Então, existem diversos fatores. É uma doença que a gente fala que é multifatorial. Então, a gente, quando olha para a depressão e quando a gente olha para a ansiedade, a gente tem que olhar para todo o contexto que o paciente está inserido para que a gente possa compreender de onde veio todo esse transtorno que ela está enfrentando e o que é que está levando ela a ter esse tipo de condição. Certo. Bacana. Muito obrigado aí pelo esclarecimento, Leandro. Imagina. Uma coisa que faz as pessoas se sentirem satisfeitas com seus trabalhos home office também é a questão da procrastinação, né? A pessoa vai postergando tarefas que precisam ser feitas. Como lidar com esse quesito, Leandro? Você tem algumas ferramentas, algumas dicas que você poderia estar comentando que o pessoal está aplicando? Sobre a procrastinação, também assim, quando a gente fala de procrastinação hoje, a gente está falando de um assunto tão amplo, né? Porque quando a pessoa procrastina, ou seja, ela deixa para amanhã o que poderia ter sido feito hoje, né? Ou ela acaba não assumindo para si a responsabilidade das atividades, das tarefas, né? Que ela tem que desenvolver, a gente precisa olhar o que está acontecendo. Pode ser que, naturalmente, a pessoa não tenha o hábito de ter uma rotina diária, né, bem estabelecida, e a pessoa acaba se enrolando dentro das atividades dela no seu dia a dia. E o meu professor de inglês, "Hi, teacher, how are you?" Eu não postergo em eu sou
Como é que foi? Eu sou louco. Aí, se você é louco, a gente sabe. Vamos lá. Aí, o que que acontece? A pessoa, ela não se organiza, ela não tem uma organização diária, ela não tem uma organização de rotina, ela não sabe o início, meio e fim do seu dia, ela não planeja a sua semana, ela não tem a sua rotina. Aí, o que que acontece? A falta dessa rotina pode ser que faça a pessoa se perder e ela procrastine algumas atividades. Esse é um dos fatores. É, um outro fator muito importante que nós precisamos analisar é o fator também de pessoas hoje, que está cada vez mais comum o diagnóstico de casos assim, que sofrem de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Então, as pessoas que têm o TDAH são pessoas que sofrem muito para conseguirem manter as suas rotinas diárias em dia. Por quê? Porque elas têm que lidar com tédio constantemente. A falta de geração de dopamina pelo cérebro faz com que a pessoa encare tudo como uma situação entediante. Então, ela não tem paciência para fazer as coisas. Ela faz uma coisa, não termina, ela vai deixando tudo para depois. Então, a gente tem essa condição também que tem que ser avaliada. Mas isso tudo a gente vai vendo pelo nível de procrastinação. Então, a procrastinação pode vir por conta da ansiedade. A pessoa é muito ansiosa, ela está preocupada excessivamente com tudo, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, ela não faz nada. Né? Aquele hábito de querer abraçar o mundo. Então, Sim. Tudo isso pode gerar procrastinação. Então, o que eu deixo de dica para a pessoa é o seguinte: tente analisar o que é que está acontecendo com você, aí tem um autoconhecimento, que está levando você a procrastinar. É a falta de organização? Você esquece de rotinas diárias? Anote. Compre uma agenda e anota. Faça como eu. Olha aqui, João. Tenho meu quadrinho aqui de coisas, de tarefas semanais, que eu sou TDAH inato, então eu preciso ter esse tipo de rotina para mim, mas anote, escreva, divida as atividades entre urgente, importante, circunstancial, elabore para você aquilo que de fato você vai conseguir dar conta, coloque metas que sejam palpáveis, ou seja, não vai elaborar aí 20 coisas para você fazer durante o dia, que você vai se sentir acumulado, no outro dia vai somar com mais coisas, isso vai virando uma bola de neve. Então, a procrastinação ela precisa ser observada. O quê? Você está com a rotina bagunçada? Organiza a rotina. Você está percebendo que você está lidando com aquela situação de rotina com um pouco de tédio? Então, procura ajuda. Pode ser que você esteja sofrendo com algo a mais. Você está tentando fazer tudo e não faz nada? Pode ser que você esteja com ansiedade. Então, a gente tem que analisar a causa dessa procrastinação para que a gente possa trabalhar com ela e elaborá-la de uma forma adequada. O professor colocou ali: eu sou desses sem quadro à vista, não vivo. Entende? Então, assim, quando a gente, e de fato, lá no escritório dele, quando eu vou fazer aula, tem um quadro ali com toda a rotina diária. Isso é importante, porque isso dá norte para nós, dá direção para o nosso trabalho do dia a dia. E é isso que a gente precisa ter para que a gente consiga vencer a procrastinação. Tem uma pessoa que perguntou aqui para a gente, Jonathan, até inclusive, depois a gente pode falar sobre isso, a Jussi falou assim: fale sobre autossabotagem. É um tema muito ligado à procrastinação, né? Uhum. E aí, tem mais alguma pergunta que o pessoal fez aí? Então, como faz quando a gente... Pode falar. Não, o Jussi comentou ali sobre autossabotagem, você já falou. Dizer para o pessoal usar o campo de perguntas, ali fica mais fácil para a gente rastrear. Né? Tem um íconezinho, um balãozinho de conversa e um ponto de interrogação. Clica ali e faz a sua pergunta. Fica mais fácil para a gente conseguir localizar do que no chat. Mas show de bola. A Vera Adams colocou ali, ó. Isso. Como que eu faço quando a gente não gosta de rotina? A gente precisa identificar o porquê que você não gosta de rotina. Né? Porque se a gente fala de você ter diversas atividades durante o dia, durante a semana, e nós precisarmos desenvolver dentro dessas atividades a responsabilidade para que cada uma delas seja cumprida, a gente está falando de rotina. A rotina é essencial para que a gente consiga dar conta de tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. E isso está muito ligado à questão da autorresponsabilidade, porque se eu assumo um compromisso para eu realizar, eu preciso saber que eu tenho responsabilidade de cumprir aquilo. Então, eu preciso desenvolver a autorresponsabilidade. Agora, o que me faz não gostar de rotina? A rotina é enfadante para mim por quê? O que me faz não querer cumprir com as tarefas que eu mesmo me propus a fazer? Eu agora estou fazendo curso disso, estou fazendo aquilo outro, mas eu não quero fazer isso, isso é uma rotina demais para mim. Mas por que eu me propus a fazer tudo aquilo? O que me levou a fazer aquilo? Então, uma das coisas que faz a gente perder esse medo de rotina, então perder
essa dificuldade com a rotina é aquilo que está inserido dentro da tua rotina diária faz sentido para você? Aquilo que você tem no teu dia a dia, de fato, é o que você quer fazer? É o que você quer experienciar? O que você quer viver? Se você tem isso como um sentido, como um propósito para você, jóia, a rotina vai ser cumprida com todo louvor e maestria. Agora, se não faz sentido para você, de fato, vai ficar uma situação pesada, entediante, e você vai ter bastante problema com a rotina. Entra mais uma vez a questão do autoconhecimento, né? Perfeito. Por isso que a terapia é essencial e faz a gente tentar enxergar todas essas questões, né? Então, assim, a pessoa enxergando todo esse interno dela, conhecendo aquilo que ela tem de forças e fraquezas, habilidades e a gente tem aí ameaças, né, que ela pode estar sofrendo no dia a dia, a gente consegue trazer para a pessoa soluções e ela consegue se adequar à realidade dela de uma forma muito bacana. Com certeza. Uma questão que tem, pegando o gancho de rotinas, uma questão que tem me ajudado bastante é a técnica de Pomodoro, né? Pessoal que não conhece aí, o nosso cérebro ele sempre precisa de recompensa. Olha meu reloginho de Pomodoro aqui, ó. Ah, que massa, que massa. Então, como funciona a técnica de Pomodoro? Você pega e divide a hora em ciclos, né? Tem gente que trabalha com 20, eu trabalho com 25 minutos de hiperfoco. Então, você fica 25 minutos focados em uma atividade que você precisa fazer e ganha 5 minutos de descanso. Sai da frente do computador, sai da frente do celular, sem tecnologia. Vai ver a vista, vai lá fora pegar um sol, né? Vai fazer alguma coisa totalmente diferente. Vai lavar uma louça do café que ficou ali, porque não deu tempo para lavar, porque teve horário de trabalho. Depois deu 5 minutos, volta. Mais 25 minutos de hiperfoco. Faz esse ciclo 4 vezes. Depois que fez 4 vezes, 15 a 30 minutos de descanso. O teu cérebro, o teu corpo precisa. A gente precisa se amar. A gente precisa se cuidar. Então, mais um ponto para a terapia. Então, você acompanhado de alguém que vai te pegar pela mão, que vai te apontar, vai fazer as perguntas certas para você, você vai se autoconhecer. Né? O Leandro pode falar com mais propriedade do que eu. E vai te mostrar o caminho que você tem, as técnicas que você pode utilizar. Isso é de suma importância para você ter uma vida hiper melhor, sabe? Com certeza. Nossa qualidade de vida melhora muito. O Jones, aqui o Jones falou assim, eu gosto de rotina. Não ter rotina parece uma vida cigana. Não sirvo para isso. A rotina dá uma sensação, mesmo que não seja real, de que a vida não está uma zona. Concordo com você. A gente consegue, de fato, se sentir pisando no chão, né, e saber que as coisas estão sendo cumpridas e, opa, peraí, estou no caminho certo, estou no trilho certo, e a gente faz a coisa acontecer dessa forma. Muito interessante. Obrigado aí pela participação. Obrigado, Jones. Jones lá do Rio de Janeiro, ele que me hospedou lá. Foi um canal de bênção quando eu fui tirar o visto americano. Ah, é conterrâneo? Muito obrigado pela participação. Forte abraço. Conterrâneo teu. Conterrâneo, sim. Mas... A Vera falou assim, vou começar a fazer amanhã, sou muito cigana. Capricórnio Feelings. Meu querido, capricorniano é assim mesmo. E vamos que vamos. A Vera é minha tia, Leandro. Diretamente lá dos Estados Unidos. Participando aí com a gente. Chique. Olha que chique isso, gente. Essa live tá poderosa, né? Tem gente chique aqui demais. Pegando o gancho da autossabotagem, que foi falado ali, né, um dos processos que mais acontecem dentro do processo aí da ansiedade e da depressão em si, é o processo de autossabotagem. Quando a pessoa ela começa a se sabotar em diversos aspectos, né, em diversas esferas da sua vida. Algo que talvez ela fazia, ela gostava, ela para de fazer, ela começa a inventar desculpas, ela começa a achar defeito, algo que antes para ela dava satisfação e prazer, agora ela já não encontra mais e começa também a inventar um bando de desculpa. A autossabotagem em si, ela faz o quê? Ela reforça as crenças nucleares, as crenças centrais que a pessoa tem, com base naquele processo que ela está enfrentando. Não seja, todo o processo de depressão e de ansiedade, a gente sempre diz que não é o problema. O problema nunca é o problema. Então, você fala para mim assim, eu estou depressivo, eu estou ansioso. Não é o problema. A gente tem que olhar para a base de crenças centrais e nucleares que estão por trás, como pano de fundo desse processo. E olhando para isso, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue entender como que está a funcionalidade cognitiva da pessoa. Então,
Se a pessoa ela tem aí esse processo constante de autossabotagem, o que é que está dentro dessas crenças dela? O que está no interno dela que está fazendo com que ela se sabote? O que está levando ela para esse processo? Por que razão que ela está podando a vida dela? Por que razão que ela está se deixando de lado? Por que razão que ela está deixando de fazer aquilo? Geralmente são perguntas que você pode dizer com muito mais propriedade, que a gente não se faz quando a gente está dentro de um processo de depressão e de ansiedade. A gente simplesmente só vive. Né? Sobrevive. A gente vai levando, sobrevive, vai empurrando com a barriga. Né? Exatamente. Então a gente precisa aprender, ir na terapia, principalmente na linha cognitivo-comportamental, é isso que a gente faz. A gente questiona de uma forma assertiva o motivo de nós estarmos daquela forma. Ou seja, a gente faz o nosso cérebro ter muito mais racionalidade do que a gente agir muito mais emocionalmente. Ou seja, a gente muda essa estrutura cognitiva, essa estrutura de pensamentos através desse questionamento. Então, é importante a gente parar para se perguntar, tá? Por que eu estou me sabotando? Qual o motivo de eu me sabotar? O que está me levando a isso? Por que eu não gosto mais disso? Qual é o objetivo de eu fazer isso comigo? O que eu quero da minha vida? Ou seja, simples perguntas que já fazem você pensar e já vão te elucidar com respostas que você mesmo vai trazer para si. Com certeza. Maravilha. E é exatamente isso que às vezes a gente não consegue fazer sozinho. Por isso a importância de ter um profissional te auxiliando e fazendo você se perguntar, você se questionar. A questão do autoconhecimento pega muito forte, Leandro. E você se autoconhecendo e você se amando, se cuidando, você vai dar muito mais valor para as pessoas, vai dar muito mais atenção, muito mais amor para as outras pessoas. Né? Um livro de conhecimento com sabedoria milenar, né? A Bíblia Sagrada, vai falar, amar o próximo como a si mesmo. Não tem como a gente amar o próximo se a gente não se amar. Então, por isso a importância do autoconhecimento, do autocuidado. Né? O auto-amor é fundamental, né? Para que a gente consiga desenvolver pela outra pessoa o amor genuíno. Porque se eu não me amo, como é que eu vou dizer que eu consigo amar a outra pessoa que está na minha frente? Se eu sou a pessoa mais importante da minha vida, por que eu tenho amor pela outra pessoa, mas não tenho por mim? Né? Então é importante a gente olhar para isso. Vamos um degrau acima aí. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus, que eu não consigo ver, se eu não amo meu irmão, que eu consigo ver, consigo tocar, ou se eu não me amo, que eu consigo me olhar no espelho? É por aí. Pessoal, vai ter, só reforçando aqui, quem ficar até o final vai concorrer ao sorteio do livro do Leandro. Chega! Deixa eu mostrar para a galera. Esse livro aqui, inclusive, a gente está falando de ansiedade e tudo mais. O livro Chega, Eu Quero Minha Vida de Volta. Essa aqui é a primeira edição. A segunda edição agora vai ser lançada para a editora Viseu. Graças a Deus aí, foi um grande presente. O livro vai ser lançado para todo mundo através das plataformas de marketplace aí, a Amazon e tudo mais. E também vai ser lançado em todas as lojas físicas do Brasil, né? Então, conto aí com a ajuda de vocês para comprar o livro, para divulgar. E o livro Chega, ele fala sobre o processo de ansiedade. Chega, eu quero a minha vida de volta. Então, o livro ele vai dizer o quê? Nós vivemos dentro de um processo de ansiedade tão grande, né, de estresse tão grande, e aqui eu vou trazer técnicas, né, como se fosse um manual informativo e prático, como a gente pode lidar com o estresse e com a ansiedade nesse mundo caótico atual, trazendo ferramentas específicas da terapia cognitivo-comportamental e também diversas outras informações científicas de como que a gente pode reduzir o estresse e a ansiedade. É um livro pequenininho, curtinho de leitura, mas assim, uma leitura excepcional que vai te ajudar muito aí a superar a sua ansiedade e ter um pouco mais de qualidade de vida. Então você fica até o final, vai concorrer ao sorteio. Isso aí, maravilha. Não esqueça, pessoal, de seguir o Leandro nas redes sociais, já segue ele aí, vamos colaborar. O Leandro sempre posta conteúdos valiosíssimos, eu acompanho lá, sempre me alimentando de conhecimento e coisas que ajudam, né? Colaboram aí para o nosso dia a dia, para viver uma vida melhor e mais saudável. Alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Se o pessoal não tem pergunta, a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação aí do home office, hein? A importância da gente cuidar um pouco sobre isso, porque tem uma galera que está trabalhando em home office aí hoje e está ficando pilhada, ansiosa. Eu tenho pacientes que me procuraram, Jonathan, falopécia já, cabelo caindo, pessoas que estão tendo aí
o desenvolvimento de doenças psicossomáticas no corpo por conta do trabalho excessivo, porque está aqui trabalhando, daí você para, vai lá, cozinha, volta, trabalha mais um pouco, daí vai fazer alguma coisa, vai ajudar a criança, vai resolver um problema, daqui a pouco 10, 11 horas da noite está trabalhando, né? Então, assim, essa questão do home office, se a pessoa não tiver um equilíbrio, ela vai se tornar workaholic e ela vai trazer uma série de disfunções para a sua vida. E, consequentemente, ela vai aumentar absurdamente o grau de ansiedade, podendo chegar a uma depressão severa se ela não cuidar. Então, eu vejo aí o índice de síndrome de burnout muito grande, de pessoas sofrendo com isso. Eu digo isso porque me procuro no consultório virtual e eu vejo a quantidade de pessoas que estão sofrendo com esse esgotamento, de não aguentar mais, de estar enojado, de ouvir a voz do chefe, de não querer mais olhar para a tela do computador, de não gostar mais do trabalho, de perder, sabe, o gosto, o prazer pelo que faz, desanimada, desorientada, e isso tudo deve-se ao excesso de trabalho, sem rotina, sem respeitar os seus limites, sem respeitar os seus espaços, sem se organizar. Então, o home office funciona muito bem, mas é como se fosse na empresa. Você tem que bater o seu cartão, horário de entrada, horário de almoço, horário de saída. E está tudo bem. Preciso fazer hora extra, você vai ver um dia específico para fazer aquela hora extra. Como acontece em trabalhos naturais, né? Normalmente dentro das empresas. Então, se você está passando disso, cuidado. Muito cuidado que você está aí como um forte candidato a estar sofrendo de síndrome de burnout, de acabar, infelizmente, entrando num processo depressivo e num quadro de ansiedade aguda. Eu tenho uma surpresa para fazer nessa live aí. Eu acho que é só você que escreve, né? Eu vou lançar hoje meu e-book, O Segredo do Chique! Ah. Delícia total, tá de parabéns. Valeu, obrigado. 5 passos que me fizeram ter equilíbrio entre vida profissional e pessoal e técnicas que eu utilizei que pode fazer aumentar o seu foco e a sua produtividade em até 90%. Maravilha, ótimo. É isso que a gente precisa. Seguir técnica, seguir um roteiro, seguir rotina, é isso aí. Vou botar o link aqui para o pessoal que quiser estar adquirindo. É só pegar minha colinha aqui. Olha o segredo. O Lipe fez uma pergunta. Ó, é nesse link, pessoal. bit.ly/manual O Segredo. Você pode efetuar o pagamento. Assim que o pagamento for confirmado, vai cair na sua caixa de entrada lá o e-book para você aproveitar. Tá um preço promocional de hoje, hein? R$19,90, oferta de lançamento. Aproveitem. Maravilha! O Lipe fez uma pergunta. O que dizer sobre autocontrole de horários, principalmente no trabalho? Olha, Lipe, você é um simples ser humano que eu tô doido para puxar a tua orelha, te dar uns petelecos, uns cascudos, umas voadoras, você está precisando. O Lipe é um ser humano que trabalha com TI, né? E ele é daquele tipo de ser humano que ele dorme na empresa, ele vive na empresa, ele respira na empresa, é uma pessoa empenhada, né? Mas é uma pessoa que precisa ter limites em relação ao horário. Eu acredito que por isso que ele deu essa deixa aí, ele fez essa pergunta, né? Impor limites, você tem que entender que começa da seguinte forma: você primeiro precisa se priorizar. Se você for sua prioridade, você vai conseguir entender que você tem um limite. E esse limite é importante para que você consiga desenvolver não só o seu trabalho, mas você também consiga desenvolver a sua vivência. Né? A vida está passando. A pergunta que eu te faço é o seguinte: quando você estiver no caixão morto, será que você vai levar o seu trabalho contigo? O que você está ganhando com esse empenho do seu trabalho, além do dinheiro, talvez, e além do reconhecimento? O que você ganha com isso? Você está em busca do quê? Qual é o propósito de tudo isso? O que é o trabalho para você? O que esse trabalho significa para você? Então, são perguntas que você precisa se fazer, porque a partir das respostas que você vai ter, você vai conseguir impor limites e entender que a sua vida vem em primeiro lugar. A gente não está dizendo aqui que você não possa
né? Ter um trabalho onde você se dedique a algum determinado dia. A gente sabe que dentro da busca da ascensão profissional a gente tem isso. Exige de nós um pouco de empenho e dedicação. Mas a gente precisa entender o seguinte: será que eu preciso me dedicar tanto assim? Eu preciso me entregar tanto assim? Será que eu preciso vivenciar, experienciar o meu trabalho dessa forma? Será que a minha vida ela é o meu trabalho? A pergunta que eu te faço e faço até para todos que estão aqui ouvindo: o que é a vida para você? Qual é o sentido dessa vida para você? Por que que você está vivendo dessa forma? Será que a vida ela se resume isso? A viver dentro do trabalho? Então, são perguntas que nós precisamos nos fazer para que a gente consiga entender que a nossa vida é constituída de prioridades. E eu preciso colocar limites. Quem impõe limites na minha vida sou eu. Eu sei até onde eu posso, eu sei até onde eu devo e eu sei até onde eu vou. Se eu não estou conseguindo ter esse limite, eu preciso entender o que é que está fazendo com que eu me auto-sabote. Aí a gente fala da auto-sabotagem, para que esse limite não aconteça. Espero ter te ajudado. Uou. Olha, o Jones colocou assim: mas às vezes é uma questão de necessidade. Você pode não estar mais suportando aquele trabalho, mas não pode se demitir. Aí eu digo para você, Jones, qual é a necessidade maior? Será que é a necessidade de você estar dentro de um trabalho que consome a sua existência, ou você talvez procurar até mesmo trabalhar a possibilidade de você estar fora desse trabalho, de você buscar alguma outra coisa, fazer alguma outra coisa, como o Jonas fez, ele foi atrás disso. Será que a gente não pode reinventar, recriar? Nós temos um poder criativo tão grande, nós temos a possibilidade tão grande de nos recriar, de nos reinventar. Por que será que a gente não consegue olhar para isso e entender que nós somos a nossa prioridade? Aí eu digo para você: será que às vezes vale a pena você ter um infarto em busca do pagamento de algumas contas? Ou será que vale a pena talvez você atrasar algumas contas e você em busca da tua paz, em busca da tua felicidade, para depois você organizar a sua vida? Exatamente. Limites. Olha o que a Vera está dizendo. Dizer sim é bom, Sim. dizer não é importante, principalmente para si mesmo. E esse é o nosso problema. Muitas vezes a gente não sabe dizer não. Principalmente para os outros. Com toda certeza. As pessoas pedem e a gente vai entregando, né? Então a gente precisa aprender a dizer não. Ó, Ele falou: olha, realmente meu né? trabalho estava afetando minha saúde. E afeta. Afeta. Eu conheço pessoas que desenvolveram doenças horríveis, inclusive fibromialgia, uma série de doenças, até autoimune, por conta do trabalho. Sim, excesso de trabalho, vivem em função daquilo. A outra pergunta que eu te faço: será que o trabalho para você não é uma fuga? Será que você não está usando o trabalho para você como algo que não te faz enxergar alguma coisa que você não quer ver? Então, às vezes tem alguma sombra aí, né? Às vezes tem um aspecto sombra seu aí que você não está a fim de olhar, algumas coisas que não estão te fazendo muito bem. Então, deixa eu olhar para o meu trabalho, deixa eu olhar aqui para as coisas que eu tenho que fazer, porque eu não estou a fim de olhar para essa situação. Foi isso que adoeceu muita gente na pandemia. Os botecos, os barzinhos, as baladas, os grupos sociais, os ciclos sociais, as igrejas, tudo que você possa imaginar, que as pessoas usavam isso como muleta, como estratégia de fuga, acabou. E aí? Adoeceu todo mundo. O índice de ansiedade aumentou abruptamente. Hoje o Brasil é pioneiro, ele está aí, está em primeiro lugar dos países do mundo, de país mais ansioso do mundo. E aí? O Jones colocou ali, ó, Leandro, acho que o home office virou uma realidade muito boa. Vi uma pesquisa que as pessoas preferem home office que rendem muito mais. Mas é uma linha muito tênue, é verdade, Jones, mas é uma linha muito tênue, porque tem que cuidar para a gente não ultrapassar a linha da rotina, trabalhar demais, virar workaholic, que nem o Leandro estava comentando anteriormente. Uhum. Eu trabalho em home office, meu trabalho aqui, eu estabeleci uma rotina para mim. Minha rotina de atendimento é de 1 da tarde às 10 da noite. Durante o período da manhã, esquece que eu existo. É o meu tempo. É o tempo de eu ler, é o tempo de eu caminhar, é o tempo de eu fazer alguma coisa por mim, é o tempo de eu dormir,
é o tempo de eu ver TV, é o tempo que eu quero para mim. Certo, exatamente. Né? Isso é primordial. Isso é a minha prioridade. Isso é primordial. Então a gente tem que... o cliente vem para mim, pelo amor de Deus, por urgência, faz alguma coisa, me atende. Não, não posso, não tem horário. Aprender a dizer não para os outros, né? Com certeza. Mas, poxa, eu vivo por consulta. E agora como vai ser isso? Eu não vou atender aquela pessoa? Não, ela está em busca de um atendimento. Ela precisa de um atendimento. Então, se ela precisa, ela vai dar um jeitinho na agenda dela para poder conseguir isso. Porque quem quer alguma coisa, quem está obstinado por alguma coisa, vai dar um jeito para conseguir. É isso que a gente tem que pensar. Né? Então, a gente precisa se cuidar. Nós somos a nossa prioridade. Isso é uma coisa que eu aprendi uma vez e nunca mais esqueci e continuo seguindo a risca isso. Isso aí. Show de bola. Vou ver se tem mais perguntas aqui. Acho que não. Acho que podemos ir caminhando para o final. Leandro, tem mais alguma coisa a acrescentar, contribuir? Não, em relação a isso, eu acredito que são essas coisas, né? Você disse que a gente ia falar um pouquinho sobre a terapia cognitiva também, né? Me conta sim, primeiro me conta como é que foi a tua experiência com a terapia cognitiva, como que foi para você ressignificar esse processo depressivo aí, olhar para essa situação, fala para mim. Então, foi libertador. Você usou a palavra que reduz muito o meu testemunho em relação à terapia cognitiva, comportamental, que é ressignificar. Ressignificar muitas coisas, muitos traumas do passado, muitas crenças que me limitavam, às vezes até palavras, né, que foram lançadas, porque a palavra tem poder, né, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Então, muitas coisas do passado, atitudes minhas que eu cometi contra pessoas, contra meus pais e tal, foi uma fase de muito ressignificado. E essas coisas vinham acusando, vinham me atormentando. Então, não foi só a questão do trabalho, eu consegui me ressignificar muita coisa que aconteceu lá atrás, sabe? E perguntas, né? Aprender a fazer perguntas para si mesmo. Por que está vindo esse pensamento? Aceitar aquele... Porque quanto mais a gente se restringe, quanto mais a gente se bloqueia contra aquilo, não, de novo esse pensamento não, mais forte ele fica. Então nós temos que ser mais fortes, nós temos que ser mais poderosos. Somos nós quem governamos a nossa vida e não o nosso passado nos governar. A gente não pode deixar essas coisas nos abalar. Então, foi resumindo bem, foi muito ressignificado. A Vera perguntou o que é terapia cognitiva. Vou deixar para o profissional. Vou explicar para você, Vera. A terapia cognitivo-comportamental é uma linha, é uma abordagem terapêutica utilizada por psicoterapeuta, seja ele psicólogo clínico, seja ele psicoterapeuta, formado especificamente na terapia cognitiva, que trabalha basicamente, não é regressiva, tá? Ela vai lidar basicamente com o momento presente. E a terapia cognitiva, a base dela, né, que Aaron Becker trouxe, foi trabalhar os pensamentos automáticos disfuncionais. Então, a terapia cognitiva, ela trabalha com a reestruturação cognitiva. Cognição a gente pode chamar de pensamentos. Então, ela trabalha com a reestruturação de pensamentos. Então, a terapia cognitiva, ela defende que a pessoa que entra num processo depressivo, num processo ansioso, num processo de algum transtorno mental ou síndrome, ela tem pensamentos disfuncionais, a gente chama isso de distorções cognitivas, são distorções de pensamentos, e esses pensamentos disfuncionais geram nas pessoas emoções, essas emoções geram comportamentos disfuncionais, e a pessoa vai elaborando, com base em tudo isso, regras, suposições, e ela vai vivendo com base naquilo ali, fortalecendo o núcleo de todo esse esquema, que são o quê? São as crenças centrais. E essas crenças, elas estão baseadas nas nossas vivências, nas nossas experiências de vida, naquilo que a gente aprendeu, naquilo que a gente percebeu, naquilo que a gente viu, ouviu, naquilo que a gente experienciou durante todo o processo de existir. Então, essas crenças estão enraizadas, elas são ideias fixas, rígidas, totalmente generalizadas e que, de uma forma inconsciente, acabam conduzindo os nossos pensamentos. Então, vão ter momentos aí que os pensamentos eles vão surgir na sua cabeça de forma disfuncional e aquele pensamento vai fazer você ter uma reação emocional que você não gostaria
consequentemente um comportamento que você não gostaria, consequentemente uma série de outras questões que você também não gostaria de ter. Isso tudo de uma forma completamente inconsciente, onde a gente não consegue muitas vezes compreender, e quando a gente vê, a gente está usando aquela estratégia de defesa, aquela fuga, aquela autossabotagem, aquela procrastinação, né? Então, tudo isso faz com que a gente acabe tendo essas disfunções, e isso vai prejudicando a gente. Isso é a terapia cognitiva, né? Show de bola. Agradecer o pessoal aí, parabenizando a live, agradecendo, dizendo que a live está boa. Muito obrigado. Gratidão, Rose, gratidão, Vera. Essa live só está sendo boa por causa da participação de vocês. Se não fosse vocês participando, ia estar eu e o Leandro numa conversa. Seria muito boa também, mas não seria tão rica de detalhes e informações como está sendo. Perfeito. Leandro, quem quiser consultar contigo, como é que faz? Então, hoje eu tenho lá no link que está na minha bio. Se você quiser marcar um horário comigo, você pode clicar ali. Você tem consultório virtual, você vai clicar ali, você vai agendar o teu horário comigo, você escolhe o teu horário, faz lá tudo que tem que ser feito. No horário que você determinou ali para si, né, que está liberado, eu vou aparecer aí na sua telinha. Você só precisa ter um notebook com câmera e áudio, ou você precisa ter um celular, o teu tempo, tua privacidade para a gente conversar. A terapia online é extremamente funcional, ela contém a mesma funcionalidade do que a terapia presencial. Hoje eu faço terapia também online, né? Todo terapeuta precisa de um terapeuta, então eu também faço terapia há muitos anos. E você pode me procurar por ali, ou se você quiser esclarecer alguma dúvida, o link da minha bio também. Tem o meu contato de WhatsApp direto, onde eu posso te atender e te ajudar da melhor forma possível. Dica, gente, por favor, cuida da tua saúde mental. Lembre-se do seguinte, você é a pessoa mais importante da sua vida, da sua história. Se você não cuida de você mesmo, como é que você pode dar conta da vida que está aqui fora com tantos desafios? Né? Então, você precisa se cuidar. Você é a pessoa mais importante da sua história. Então, cuide da sua saúde mental. É isso. É isso. Show de bola, maravilha. Vem, Vera, vem que eu vou ter o prazer de te ajudar, o prazer de cuidar da tua saúde mental. Eu sei que vai ser uma conversa bem bacana. Tá vendo aí, ó? Sua tia já quer fazer terapia. Show de bola. Já valeu totalmente a pena essa live. É verdade. Maravilha. Ô, Leandro, primeiramente gostaria de agradecer a tua presença, né, excepcional, pelas informações, por agregar tanto valor nessa live. Só tenho a te agradecer, meu irmão. Espero que seja a primeira de muitas aí. Claro que dentro da tua agenda, da tua possibilidade de participar, que a gente possa agregar muito mais valor na vida de toda essa gente. É só me chamar que eu venho, que eu adoro conversar sobre saúde mental. Vamos em frente. Gente, um beijo no coração de todos vocês. Jonathan, gratidão pelo convite. Gratidão aí pela sua confiança no meu trabalho, né? A todos que estão assistindo até agora, gente, muito obrigado por assistirem. Levem ao pé da letra tudo isso, tirem o exemplo do Jonatas aí, cuidem de si, comprem o e-book dele, que eu tenho certeza que a experiência dele vai contribuir de uma forma significativa para a sua vida. E depois o Jonatas vai estar, então, anunciando que a gente vai fazer o sorteio. Vamos anotar o nome da galera que participou da live. E aí a gente vai colocar no número, vamos fazer o sorteio online, o Jonatas vai divulgar aí para vocês, tá bom? O sorteio do livro chega. Um beijo no coração de todo mundo, gente. Excelente descanso para vocês. Pessoal, o link para adquirir o e-book com valor promocional é O Segredo do Home Office, tá? Você vai encontrar os 5 passos que me fizeram ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional e técnicas que me fizeram ter 90% mais foco e produtividade, tá? Valor promocional somente hoje, R$19,90. O link está aqui no comentário fixado ou lá na minha bio, entra lá no link, vai ter o primeiro ícone lá, vai estar e-book O Segredo do Home Office. Adquire lá e vamos crescer junto aí. E vai ser maravilhoso ter uma vida muito melhor com técnicas e práticas que você pode aplicar no seu dia a dia aí para ter uma vida mais saudável. E não me venham com desculpa, porque R$19,90 para de palhaçada que você come um pastel com uma Coca-Cola zero e você acaba com isso. Então você para de falar que não tem dinheiro, vai lá e compra. É saúde mental. É isso aí. É isso aí. Investir em você é a pessoa mais importante. Com certeza. Show de bola.
Obrigado, pessoal, pela presença de cada um. Logo mais a gente vai organizar ali, até amanhã à tarde já está o vídeo lá disponibilizado do ganhador. Show de bola. Beijo no coração. Jonathan, salva essa live pra gente aí, que eu quero ter isso pra mim também. Com certeza, vai ficar salvo aqui. Valeu, Um abração, gente. Um abraço, boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Boa noite.